eu coloquei aqui 7 coisas que nós precisamos entender sobre a igreja. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Está aí em 1 Coríntios 12, 12 a 27, como o pastor já leu. Efésios 1, 22 e 23. Quando se fala desse corpo, está se falando da unidade, está se falando da perfeição do próprio Cristo Jesus. A segunda coisa, a igreja ela é comunhão e a igreja ela é unidade. A comunhão ela foi feita através de Jesus Cristo formando esse corpo. Está aí. Fala da unidade dos santos e você pode confirmar isso em João 17, 20 a 23. No 21 Jesus disse, para que o mundo saiba, para que o mundo entenda, para que o mundo saiba que todos são um, assim como eu e tu, ó Pai. Uma igreja que causa escândalo, uma igreja que divide, uma igreja que vive em baderna, uma igreja que vive em tribunais, líderes que dão escândalo para dispersar o rebanho, não está entendendo, não está compreendendo a natureza da igreja. Irmãos que abrem salões para botar a igreja pelo espírito de rebeldia, de contenda, não entendeu a natureza o propósito de um crente salvo é manter o ideal da natureza da igreja, a comunhão e a unidade. Aí você vai ver aí, a missão da igreja é testemunhar do evangelho de Cristo Jesus. Lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz, fazei discípulos de toda. A missão da igreja envolve essa natureza, ela ser missiológica, ela levar a mensagem da salvação, ou seja, testemunhar do evangelho. Esse é o nosso papel, falar do reino de Deus na terra. Em quarto lugar, adoração e santidade. A igreja, ela deve sempre se reunir para adorar a Deus. E essa adoração, reconhecendo a grandeza, a majestade de Deus, o poder de Deus, não deve ser uma adoração fabricada, não deve ser uma adoração forçada, tem que ser uma adoração consciente da grandeza do nosso Deus eterno e da santidade dele. Porque se Deus é santo, ele merece o quê? A nossa adoração tem que ser santa. Está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda maneira. Então você que vai para o culto, bota para cá, Daniel, que eu estou começando, bota para cá. Você que diz que vai para o culto adorar a Deus e vai com mini saia, minha irmã, você não foi para adorar a Deus, você foi para o carnaval, não é assim? Você que diz que vai para a igreja com chiclete velho na boca o tempo todinho, você não foi para adorar a Deus, você foi para comer. Você que diz que vai para a igreja e fica mexendo no celular o tempo todinho, é melhor você ficar em casa, porque quem vai se reunir com os santos vai para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Jesus disse à mulher samaritana, ele foi categórico, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e o que mais? E em verdade. Essa adoração, ela independe de instrumento musical, ela independe de local, é um espírito que reconhece a grandeza, a majestade e a santidade de Deus. Quando você vê Moisés cantando em Êxodo, capítulo 15, versículo 6, ele diz, a tua destra, ó Deus, a tua destra permanece para sempre. A tua destra, ela destrói o inimigo. Ele estava falando do poder de Deus, professor César. Quando um crente vai para a igreja que ele tem consciência do poder de Deus, olha para cá, bota para cá, Daniel. Vocês podem observar que quando a gente está no culto hoje, o pastor fica dizendo, vamos adorar a Deus, meus irmãos, não é assim? Vamos adorar a Deus, ou programa um culto bonito, ou programa um ambiente agradável de louvor. Deixa eu te dizer, não adianta ambiente agradável, não adianta fundo musical quando o teu espírito é podre, quando a tua alma é suja, quando o teu espírito não é renovado. O Espírito Santo, ele só habita onde a casa está limpa. Para um crente abrir a boca e dizer, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, só se ele estiver cheio do Espírito Santo.
E aí, em 1 Coríntios 12, verso 2, leia, só para os irmãos entenderem que não é coisa da minha cabeça. Olha como é que a gente diz, Jesus é Senhor. 12. Jesus é Senhor. 12, 2. 1 Coríntios 12, 2. Sim. Vós bem sabeis que erais gentios, Não, levados... aí é Romanos, né? 1 Coríntios 1 Coríntios 12, 2. Vamos 12, lá. 2. Vai lá. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos É ídolos... o 3, é o 3. 3. Portanto, vos quero fazer compreender Isso. que ninguém que fala pelo Espírito de Lá vai. Deus... E ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, a adoração, a glorificação ao nome de Cristo, a autoridade de Cristo, é só pelo Espírito de Deus. Se eu ficar na igreja, dê glória, irmão, adore, receba, olha, nós estamos como pregadores de feira, nós estamos como animadores de auditório. Eu tenho que incentivar o crente a louvar a Deus, eu tenho que incentivar o crente a glorificar, eu tenho que levar a adoração. Não, queridos, está tudo errado. Os verdadeiros adoradores, e ninguém diz que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. A nossa adoração é provocada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Mas vamos lá, santidade. Quando você lê 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz que nós somos a nação santa. Olha aí, nação como santa. Então é por isso, quando eu coloco, tem irmão que se zanga, e tem deles que dizem assim, não, isso é uma profecia. Quando eu coloco assim, São Luís é do Senhor Jesus, negativo, meu filho. Quem é de Jesus é a nação santa, propriedade peculiar de Deus. São Paulo é do Senhor Jesus? É? Não, não é do Senhor Jesus. De Jesus é a igreja santa que está lá. Está na Bíblia. Lê isso aí, para ele não entender que sou eu. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Para aí, mas vós, olha o plural aí, e está indicando quem é a nação de Deus. Vai, geração. Geração eleita. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Nação santa. Nação, o quê? Santa. Santa. Aí eu vou dizer que o Brasil é a nação santa, é? Tem pistoleiro no Brasil? Tem maldade no Brasil? Tem droga no Brasil? Tem crime no Brasil? Tem mentira no Brasil? Tem político corrupto no Brasil? Tem bandidagem no Brasil? É nação santa? Santo é quem é de Deus. Olhe para cá. Tu pode ser político, tu pode ser deputado, tu pode ser juiz, tu pode ser doutor, pode ser o que tiver, ou o que quiser. Mas se não se voltar para Deus arrependido, não é a nação? Nação santa é um povo que ama a Deus, é um povo que deixa o pecado, é um povo que deixa a idolatria, é um povo que deixa o mundanismo e abraça a fé de todo o coração. Daí, nação santa. Então isso aqui é muito interessante, gente. E aí, em quinto lugar, você tem o ministério. A natureza da igreja, ela é desenvolvida com dois grandes ministérios, o batismo e a santa ceia. E isso você vai ver aí na própria palavra de Deus, ok? Esses dois elementos, eles representam a nossa comunhão com Cristo e evidenciam a natureza da igreja. No batismo é que nós somos identificados com Cristo, e na Santa Ceia a nossa comunhão com Ele através do seu sangue. E em sexto lugar, a igreja, a natureza da igreja é que ela tem que expressar serviço e amor. A igreja ela foi chamada para servir uns aos outros. Está aí em João 13, 34, 35, Gálatas 5, 13. Ok? Ela foi chamada para mostrar amor. Essa é a natureza da igreja. E aí você tem aqui, ó, em sétimo lugar, é o escatológico, a esperança da igreja. A igreja vive aqui na terra esperando as coisas melhorarem aqui. A igreja vive aqui na terra esperando o melhor governo. A igreja vive aqui na terra esperando a melhor política. Se todo crente, todo pastor entendesse a natureza da igreja, as coisas seriam outras, né?